Bruxelas dá 7,5 milhões de euros para a campanha que incentiva jovens a comer carne de porco. De certeza que já viram esta notícia por aí e muitos de vocês devem estar a questionar porquê que a União Europeia ou qualquer outro Estado iria apoiar o consumo de algo que as pessoas já consomem a mais, que é o caso da carne, especialmente da carne vermelha. E especialmente porque é que haveriam de apoiar o consumo de carne vermelha, já que esta é considerada provavelmente cancerígena pela Organização Mundial de Saúde. Para além disto, está associada ao maior risco de doenças cardiovasculares e mortalidade no geral. Então, porquê que qualquer Estado haveria de apoiar esta indústria ou incentivar a população a comer mais de algo que deveriam estar a reduzir? E a resposta é porque é assim que a política agrícola comum da União Europeia funciona. Esta campanha, tal como dezenas ou centenas de outras campanhas, é feita no âmbito da política agrícola comum da União Europeia. O que é a política agrícola comum? É basicamente a política quadro que controla toda a agricultura na União Europeia, nomeadamente os subsídios para esta indústria. Historicamente, a política agrícola comum é a maior política da União Europeia e a que tem a maior fatia do orçamento. Já chegou a ter mais 50% do orçamento total da União Europeia, mais 50% para subsídios, e agora tem cerca de 37% da fatia total. Não porque o valor tenha reduzido, porque ele tem se mantido estável, mas sim porque o resto do orçamento tem aumentado, então a percentagem tem caído. E então hoje vamos falar um bocadinho desta ação da União Europeia, porque este é precisamente o tema da minha tese de mestrado. A minha tese de mestrado chama-se O Insucesso das Medidas Ambientais da Política Agrícola Comum e o caso da agropecuária. E na tese eu investigo todas as medidas ambientais que a União Europeia já adotou no âmbito da agricultura e a efetividade ou falta de efetividade destas, e depois analiso o impacto ambiental da agropecuária. Também falo um bocadinho da questão da saúde e tudo isso, e acabo com algumas medidas que a União Europeia pode adotar para reduzir drasticamente o impacto ambiental da agropecuária e da agricultura em geral. Algo que, na verdade, ainda não foi feito. Neste momento, as emissões de quase todos os setores estão a diminuir. No entanto, as da agricultura mantêm-se estáveis desde mais ou menos 2005 na União Europeia. O que já é um grande problema, mas será ainda maior daqui a uns anos. Então, só para vocês perceberem melhor a má ideia que é incentivar o consumo de carne vermelha, em particular, vamos começar o vídeo com um resumo do impacto ambiental da agricultura e especificamente da agropecuária. E eu vou ler diretamente do capítulo introdutório da minha tese. De acordo com o IPCC, a agricultura é responsável por 23% das emissões ao nível mundial, das quais a agropecuária representa cerca de 80%. De acordo com o relatório da FAO de 2006, a agropecuária é responsável por 18% das emissões totais ao nível mundial. No entanto, num relatório de 2013, a FAO baixou este valor para 14,5%. Outros autores calculam que a real percentagem das emissões da agropecuária pode ser substancialmente maior quando incluímos todos os impactos como a desflorestação. Estima-se que, com a redução projetada no uso de energias fósseis e o aumento previsto do consumo de produtos de origem animal, em 2030 a agropecuária pode representar 27% e em 2050 81% das emissões permitidas para atingirmos as metas de temperatura do Acordo de Paris. Estas previsões estão em linha com um dos maiores estudos alguma vez feitos sobre o assunto, que concluiu que as emissões da produção de alimentos podem aumentar 80% a 92% até 2050, comprometendo as metas de temperatura. Ainda segundo o IPCC, a adoção de uma dieta sem carne ao nível mundial pode reduzir as emissões em aproximadamente 8 mil milhões de toneladas de CO2 por ano, o equivalente ao dobro das emissões anuais da União Europeia.
Ao nível mundial, 1/3 da terra livre de gelo pode ser, neste momento, ocupada com a produção de alimento para a indústria agropecuária. Para além disto, a agricultura é considerada a principal causa de perda de biodiversidade e desflorestação, principalmente a agropecuária, que pode ser responsável por 78% do impacto da agricultura na biodiversidade. Para além disto, a agricultura, principalmente a agropecuária, é a principal causa de zonas mortas nos oceanos, rios e lagos. Segundo a FAO, a agropecuária é responsável por 55% da erosão dos solos, 32% da poluição da água com azoto e 37% da poluição com fósforo. Na União Europeia, a agricultura ocupa cerca de 40% da área total, da qual até 71% é ocupado pela agropecuária. No entanto, cerca de 31% da área necessária para a produção de alimentos para alimentar a UE está localizada fora desta. Isso significa que a UE necessita de uma área praticamente do seu tamanho para produzir alimentos suficientes para toda a sua população. Segundo os dados oficiais da UE, a agricultura é responsável por 10% das emissões. O valor caiu cerca de 20% entre 1990 e 2005, mas se tem mantido estável desde então, registrando um ligeiro aumento. No entanto, vários estudos apontam para valores substancialmente mais altos, só para a agropecuária entre 10% a 17%. De acordo com uma análise da Greenpeace, baseada na Comissão Eat Lancet para Dietas Saudáveis, para a UE cumprir os objetivos ambientais e para a temperatura global se manter abaixo de um aumento de 2 graus Celsius, o consumo de carne tem que ser reduzido em 71% até 2030 e 81% até 2050. Embora seja esperado o aumento das emissões com a produção de alimentos, estima-se que a adoção de uma dieta de base vegetal pode reduzir as emissões do setor em 55% em 2050, comparando com 2007, e reduzir a mortalidade causada por dietas em 8,1 milhões de mortes por ano. Apesar disso, pelo menos metade do orçamento da política agrícola comum é atribuído à agropecuária. Reparem nesta imagem aqui. Cerca de 83% da pegada de carbono das dietas europeias é composta pelos laticínios, carne e ovos. 83% da pegada de carbono das dietas dos europeus é composta pelo consumo de carne e derivados. Por estes dados todos, e eu sei que foram muitos dados de uma vez, vocês já perceberam que não faz sentido nenhum promover o consumo de carne nenhuma, especialmente no caso da carne vermelha. No entanto, como eu estava a dizer no início, é assim que a PAC funciona, porque a PAC, a Política Agrícola Comum, foi formada nos anos 60 com o objetivo produtivista, com o objetivo de produção, com o objetivo de melhorar a economia e aumentar o rendimento dos agricultores e com o objetivo de garantir segurança alimentar num pós-Segunda Guerra Mundial. Nunca a PAC teve objetivos de promover saúde, promover a alimentação saudável e só nos últimos anos começou a adotar algumas medidas ambientais que na verdade não têm sido muito eficientes, porque nunca poderiam ser, porque não são fortes o suficiente. E se vos choca que a PAC apoie algo que é considerado provavelmente cancerígeno, saibam que historicamente a PAC já despejou milhões e milhões na indústria do tabaco, na produção de açúcar, portanto não é nada pessoal a favor ou contra a carne, era simplesmente a forma como a PAC funcionava e é isso que nós temos que mudar agora. O grande objetivo neste momento, no momento em que já temos segurança alimentar, no momento em que o rendimento dos agricultores já é em muitos casos superior ao rendimento noutras indústrias, o grande objetivo da PAC neste momento deveria ser promover uma dieta sustentável e uma dieta saudável. E é para isso que nós temos que lutar e caminhar. Mas então, vamos falar do porco diretamente. Qual é que é o impacto ambiental do consumo do porco? Começando pela produção da carne de porco na Europa, por cada quilo produzido na Europa são emitidos entre 7 e 10 kg de CO2.
CO2. Ou seja, cada quilo de carne de porco, se vocês forem ao supermercado e comprarem 1 quilo de carne de porco, estão a emitir entre 7 a 10 quilos de CO2. Basicamente, se vocês conduzirem um carro que emite 100 gramas de CO2 por cada quilómetro, vocês podem conduzir 100 km e isso seria o equivalente a 1 kg de carne de porco. Enquanto se quiserem comparar com a produção de ervilhas, por exemplo, uma boa fonte de proteína vegetal, neste caso a produção de 1 kg de ervilhas apenas gera cerca de 900 gramas de CO2. Ou seja, até 10 vezes menos. No exemplo do carro, poderiam conduzir 1000 km ao invés de 100. E os valores são semelhantes para o feijão ou para o tofu. Para além disto, é importante olhar para a pegada hídrica da produção de carne. Toda a gente já ouviu falar que para produzir 1 kg de carne de vaca são precisos cerca de 15 mil litros de água e para produzir 1 kg de carne de porco são necessários cerca de 6 mil. Ou seja, do ponto de vista ambiental, há quem considere que a promoção do consumo de carne de porco é uma medida ambiental. Porquê? Porque a ideia é que quando alguém come carne de porco, não come carne de vaca. Porque há um efeito de substituição. E como a carne de porco tem uma pegada de carbono e uma pegada hídrica muito mais baixa do que a carne de vaca, então estão a poupar o ambiente. Mas isso não faz muito sentido, porque se comessem frango, ou se comessem vegetais de preferência, leguminosas, como o feijão, o impacto seria muito melhor. Por exemplo, na pegada de carbono seria 10 vezes menor o impacto entre comer feijão ou comer carne de porco. Este argumento é a mesma coisa que dizer: já sei como é que vamos resolver o problema das mortes com armas, as mortes a tiro. Vamos distribuir facas por toda a gente e promover facas. Porque as facas matam menos um bocadinho. Então vamos promover facas para as pessoas não usarem pistolas. Mas não seria melhor, se calhar, não promover nenhum dos dois? Isto olhando do ponto de vista ambiental, claro. Porque do ponto de vista económico, os produtos de origem animal, historicamente, recebem a maior fatia da política agrícola comum. Então, apesar da carne de porco não ser tão má quanto a carne de vaca para o ambiente, continua a ser a segunda pior. Na verdade é a terceira pior, porque a carne de ovelha e caprinos tem uma pegada ambiental muito maior, mas como o consumo é tão reduzido, acaba por ter uma pegada quase insignificante. Não é insignificante, mas pronto, é muito mais pequena. Agora, o consumo da carne de porco é tão elevado e generalizado que o impacto ambiental, pronto, é o segundo a seguir à carne de vaca, ou até pode ser a carne com maior impacto ambiental dependendo das zonas. Porque as suiniculturas são particularmente danosas para o ambiente por causa da produção de grandes quantidades de resíduos, e esses levam à emissão de amónia e azoto para o solo, os cursos de água e a atmosfera. E isto é um problema extremamente grave. De acordo com o relatório europeu do azoto, publicado em 2011, a poluição com azoto custa à União Europeia 320 mil milhões de euros por ano. 320 mil milhões de euros por ano só para a poluição com azoto. E tendo em conta que a grande maioria deste azoto vem da agropecuária, a maioria deste custo é da agropecuária. Segundo uma investigação bem recente do New York Times, as zonas com maior poluição com azoto na União Europeia são também as zonas que recebem mais subsídios da política agrícola comum. Este mapa foi até apresentado numa reunião na União Europeia e era suposto fazer parte de um relatório da própria União, mas foi escondido. E falando agora das emissões de amónia, este aqui também é um grande problema, principalmente para a saúde dos animais e das populações. Na União Europeia, a agricultura é responsável por 94% das emissões de amónia, das quais a agropecuária é responsável por cerca de 81 a 87%.
Essas emissões são prejudiciais à saúde humana e dos animais. No entanto, na União Europeia, apenas as explorações de aves que produzam mais de 40 mil aves por ano, ou explorações de porcos que produzam mais de 2 mil porcos por ano, é que têm que registar e enviar os dados relativos à produção de amónia. Todas as que são mais pequenas que estas não têm que publicar os dados, o que pode fazer com que o problema seja muito maior. Porque uma estratégia que muitos agricultores usam para não terem o trabalho de registar os dados e de enviar os dados, que por si nem sempre são fidedignos, uma estratégia que usam é dividir as quintas em produções mais pequenas. Ok, eu posso produzir 2 mil porcos por ano nesta quinta e depois disso já tenho que ter um trabalho muito maior e tenho que ter um cuidado muito maior com o tratamento de resíduos. Ok, então eu vou dividir esta quinta em várias. Esta é do meu filho, aquela é do primo, aquela é não sei o quê, é tudo da mesma empresa, na verdade, mas dividem assim pela família inteira, pelos conhecidos inteiros, e assim já podem escapar à legislação. De acordo com um estudo de 2019, 16 dos 28 membros ultrapassam o limite de emissões de amónia. E aqui vem a parte mesmo importante. Para além das emissões de amónia serem extremamente problemáticas para a saúde dos animais que estão a respirar aquilo quando estão nas fábricas de produção dos animais, não é? É assim que se chama, os CAFOs, Factory Farming. A poluição do ar, como um todo, pode causar cerca de 400 mil mortes por ano na União Europeia. E quando nós pensamos em problemas com poluição do ar e mortes por poluição do ar, nós temos tendência a pensar em automóveis, não é? Em combustíveis fósseis. Mas não é bem assim, porque a agricultura também parece ser bastante problemática, principalmente por causa das emissões de amónia. A nível mundial, a agricultura é a segunda principal causa de mortes prematuras por poluição do ar, contribuindo para um quinto destas. E uma vez que isto era uma campanha de promoção do consumo de carne vermelha, de carne de porco, falta agora ver quais é que são as recomendações para o consumo desta carne e quanto é que as pessoas estão efetivamente a consumir. E para isso vamos ver dois grandes estudos, o da Comissão Eat Lancet. A Comissão Eat Lancet para Dietas Sustentáveis elaborou um grande relatório, o melhor já publicado sobre dietas sustentáveis e saudáveis, e neste fez várias recomendações. Segundo o relatório, para seguirmos uma dieta saudável e sustentável, o consumo de carne vermelha deve ser entre 0 gramas por dia, obviamente, porque não é necessário, e 28 gramas no máximo. Ou seja, por dia podemos consumir no máximo 28 gramas de carne vermelha. Já outro estudo de Springman et al., um estudo muito conhecido vindo de Oxford, no máximo nós podemos comer 14 gramas de carne vermelha por dia, por isso é um valor ainda mais baixo. Na União Europeia produzimos à volta de 153 gramas de carne vermelha por dia por cidadão. Tendo em conta os dados da Comissão Eat Lancet, a Greenpeace fez as contas e chegou à conclusão de quanto é que temos que reduzir no consumo de carne por cada Estado-membro da União Europeia. E é muito interessante ver que o Estado-membro que mais carne consome e mais tem que reduzir é a Espanha, que tem que reduzir 76% até 2030 e 84% até 2050, e logo a seguir é Portugal, o segundo Estado que consome mais carne per capita, que deve reduzir 74% até 2030 e 83% até 2050. Isto aqui é carne em geral. E é um bocado chocante perceber que Portugal é o segundo país que mais tem que reduzir, o segundo país que mais carne consome. Mas isto até são dados consistentes na literatura, porque um estudo publicado pela Universidade de Aveiro concluiu que a maioria da pegada ecológica dos portugueses é gasta na alimentação. Ao contrário de alguns países na União Europeia, onde a maioria da pegada ecológica é com a produção de energia ou com os transportes, para os portugueses, a maioria da pegada ecológica, cerca de 30%, vem da alimentação. Precisamente por causa do grande consumo de carne e peixe. E então, o que é que a União Europeia está a fazer ou deve fazer para reduzir o impacto ambiental da agropecuária e da agricultura no geral? Em maio, a União Europeia apresentou a estratégia do prado para o prato.
O grande objetivo dessa estratégia é promover uma produção sustentável de alimentos na União Europeia. E tem bastantes medidas interessantes, não vamos estar aqui a discutir, medidas propostas que em princípio vão para a frente. No entanto, o mais interessante é que as medidas que podem ter uma maior eficácia ficaram só no documento como uma ideia e não como medida a ser implementada. Eu vou ler um parágrafo da minha tese, que é a citar o documento da União Europeia. A própria Comissão afirma estes factos na comunicação da estratégia quando afirma: é claro que a transição para a produção sustentável de alimentos não vai acontecer sem uma alteração da dieta da população. Os padrões de consumo atuais são insustentáveis do ponto de vista da saúde e ambiental. Enquanto o consumo médio de energia, carnes vermelhas, açúcar, sal e gorduras excede as recomendações, o consumo de cereais integrais, frutas, vegetais, leguminosas e frutos secos é insuficiente. Reverter o crescimento do excesso de peso e obesidade na UE até 2030 é crítico. A mudança para uma dieta de base vegetal, com menos carnes vermelhas e processadas, com mais frutas e vegetais, não só irá reduzir o risco de doenças, como os impactos ambientais do sistema alimentar. Como nós vimos no início, estima-se que se podem poupar 8,1 milhões de mortes por ano com a adoção de uma dieta de base vegetal. Então, quais são aquelas medidas que eu falei que a União Europeia deixou lá uma ideia, mas não as vai aplicar já, que era aquelas que deveria aplicar? Em primeiro lugar, a União Europeia, isto aqui é tão irónico, faz referência à proibição de campanhas de marketing com carnes a preços baixos. Ora bem, a União Europeia diz: vamos proibir as campanhas de marketing com preços baixos para a carne. Também a União Europeia faz campanhas de marketing a promover carne. Depois, a introdução de incentivos fiscais que apoiem a transição para um sistema alimentar saudável e promova dietas saudáveis, incluindo a utilização do IVA e introdução de novos impostos que façam com que o preço dos alimentos represente as externalidades que se causam ao nível ambiental. Esta é uma ideia que a União Europeia já fala há muitas décadas mesmo, que é a introdução do imposto de carbono sobre os alimentos. Uma vez que a produção alimentar, principalmente a carne, tem um impacto ambiental tão grande, devemos tentar introduzir um imposto de carbono sobre a carne. E já há muitos estudos, e eu na minha tese até faço uma revisão sistemática deles todos, que analisaram o efeito do imposto de carbono sobre a carne na União Europeia. Há muitos estudos e todos eles mostram que resulta e que é provavelmente a melhor medida ambiental que a UE pode adotar ao nível da agricultura, da produção de alimentos. No entanto, é uma medida que nunca foi aceita em lado nenhum, obviamente. E o grande objetivo aqui é que a carne tenha um preço justo. Porque neste momento a carne não tem um preço justo. Para além de ser altamente subsidiada, ainda causa externalidades que não estão incluídas no preço. As externalidades são os problemas que causam que não são pagos pela própria indústria. Ou seja, as emissões, desflorestação, a poluição da água, tudo isto deveria estar incluído no preço dos nossos alimentos. E a verdade é que não está. E como eu disse, há várias propostas nesse sentido. A melhor provavelmente foi apresentada este ano no Parlamento Europeu. Claro que não passou, mas foi apresentada pela True Animal Protein Pricing Coalition. E segundo esta, a carne de porco na União Europeia deveria ter um imposto de 36 cêntimos por cada 100 gramas ou 3,60€ por cada quilo. E isto levaria a uma redução de consumo à volta de 57%. A carne de vaca teria um aumento um bocadinho maior, na casa dos 46 cêntimos, e depois temos a carne de frango, carne de caprinos e tudo isso. E esta seria de facto a medida mais eficiente para reduzir o impacto ambiental das dietas dos europeus e ao mesmo tempo seria uma ótima medida para arrecadar receitas para ajudar os agricultores a fazerem uma transição para uma produção sustentável e para incentivarem produções de origem vegetal, que também está nos planos da União Europeia. Para além disto, a maior parte dos estudos conclui que as dietas das populações ficariam muito melhores, muito mais saudáveis com este imposto, se reduzissem o consumo de carne, o que também se iria refletir numa grande poupança ao nível dos sistemas de saúde.
Pessoal, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Já não fazia um vídeo para aqui ao tempo, mas espero que estes 30 ou 40 minutos tenham valido a pena. Isto foi quase um documentário, não será o último vídeo que eu faço sobre a minha tese. Eu para já só tenho a primeira versão da tese, depois vamos falar mais um bocadinho sobre isto. Partilhem este vídeo para toda a gente ter esta informação, porque os mídias portugueses não fazem isso, nem os mídias praticamente lado nenhum. Inscrevam-se no canal se não estiverem inscritos e eu vejo-vos no próximo.